Olá, meu nome é Lília Moraes e a partir de hoje estarei com vocês todas as sextas-feiras no programa Correio Estilo da RCTV Web. Um programa que vai falar de moda, beleza, nutrição, decoração, boa forma e comportamento. E o nosso bate-papo de hoje começa com a nutricionista funcional Cláudia Oliveira. Especialista em obesidade, emagrecimento e fitoterapia funcional, ela vai falar sobre alimentação saudável e vamos tirar algumas dúvidas sobre nutrição, glúten, lactose, dietas da moda e ainda sobre os alimentos que ajudam a envelhecer com saúde e evitar as doenças da idade. Oi, Cláudia, tudo bem? Olá, tudo bom, Lília? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada e agradeço bastante o seu convite. Eu estou muito feliz que você veio participar do programa de estreia. Então, eu é que me sinto mais honrada ainda de estar estreando com você. Cláudia, o que é uma alimentação saudável e por que ela é tão importante debater esse tema? Porque hoje tudo gira em torno de alimentação saudável, né? E as informações, elas são bem contrárias. Elas são bem, assim, contraditórias, inclusive. Hoje você diz que o café é muito bom, amanhã o café já não presta. Hoje você vê num blog que ovo deve comer todo dia, ele antes era um grande vilão. Então são muitas informações e só realmente um nutricionista capacitado é quem pode estar tirando todas essas suas dúvidas e esclarecendo o que realmente é uma alimentação saudável ou não. Partindo do princípio que a alimentação saudável, ela é uma alimentação onde deve ser individualizada. Então, o que faz bem para mim, não faz bem para você. E o que faz bem para você, não faz para mim. Então, a alimentação, ela deve ser orientada de forma que ela atinja as recomendações necessárias e que forneça o que o seu organismo necessita. Certo. Eu queria aproveitar e falar dessas dietas da moda, né? Já que você falou nisso, que às vezes o ovo está na moda, depois o ovo vira um vilão, depois a batata doce sobe e o café é um vilão. Então, o que é realmente, assim, essas dietas da moda, elas fazem efeito só durante um tempo, para algumas pessoas, né, que muita gente faz, um desses exemplos é a história do jejum. Você concorda com isso? Bom, Lília, hoje em dia, realmente, é como eu falei, as informações estão muito desencontradas. E todo mundo quer ser nutricionista, né? Desde uma blogueira até um médico quer ser nutricionista. Então, assim, as pessoas confundem com isso. E é muito modismo, é muito terrorismo nutricional, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Você tem pessoas que vivem de dieta de batata doce e frango, que chega a ser uma alimentação altamente monótona, onde com certeza o leigo sabe que isso não vai fornecer os nutrientes necessários ao seu organismo, porque se fosse assim, Deus teria feito apenas uma maçã e a gente teria ficado apenas com essa maçã e ela nos atenderia em todas as recomendações nutricionais. E a gente sabe que para garantir o que o corpo necessita para fornecer energia, a gente precisa de uma gama de nutrientes, vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, lipídios, e isso deve estar incorporado a uma refeição diária, uma alimentação diária, um plano alimentar, para que possa realmente atender às suas necessidades. Um praticante de atividade física é diferente de um sedentário. Né? Então, ele vai ter uma exigência maior. Então, tudo isso tem que ser individualizado. Dieta da moda é como o nome diz, é dieta da moda. Então, são modismos, são terrorismos nutricionais que está sendo aí implantado e as pessoas estão seguindo, estão virando adeptos e aí depois vem pessoas que perderam muito peso com reganho, ganhando peso novamente, anemias fortes por conta de restrições alimentares, outros problemas de carências nutricionais, né, como osteopenia, osteoporose em mulheres, homens também com problemas de disfunções sexuais pelo uso indiscriminado de substâncias para ganhar massa magra, para ficar no corpo esbelto, né, e que aquele corpo fitness que hoje é padrão, é moda. Então, assim, tudo isso é como o nome mesmo diz, é modismo. E a nutrição, ela não pode viver de modismo, porque ninguém vive de modismo. A gente tem que viver do que é de real, de uma alimentação saudável, de uma alimentação que atenda às suas necessidades. Não que a gente, no consultório, não vá, após uma anamnese completa, traçar o seu perfil e dizer, agora eu vou fazer uma dieta nela low carb, porque no momento ela está precisando disso. E aí a gente faz e planta a dieta low carb com responsabilidade, com cálculo dessa dieta, fornecendo o que o seu corpo precisa, não de forma aleatória, com orientação. Porque tem pessoas que fazem dieta low carb, onde na realidade não é low carb, é zero carb.
é como a questão do jejum. Quando você diz, vamos fazer um jejum intermitente, a gente que estuda, nutricionista, a gente sabe o que a gente quer, como é que a gente quer fazer isso no paciente, e a gente prepara ele para isso. É diferente de um que chega e diz, vou fazer um jejum intermitente. Você está quantas horas de jejum? Ah, eu comi ontem, era o café da manhã, e eu até agora não comi ainda. Bom, não é assim. Então é como a questão sempre das polêmicas do óleo de coco, das polêmicas das lactoses, glútens, da vida. As pessoas, quando elas recebem uma informação, elas saem propagando de uma forma que muito sem critério. E aí termina complicando a situação da população em geral. E quando a gente recebe no consultório, a gente, juro a você, é cada bomba que dá vontade de você dizer, peraí, fica aqui que agora quem vai correr sou eu. Porque a gente recebe coisas assim absurdas. E não pense que é só vindo de pessoas leigas, não. É de pessoas que vieram de outros profissionais de saúde, que sem critério nenhum, simplesmente elaborou uma dieta de moda ou um terrorismo nutricional. E aí o paciente segue e depois ele vem para o nutricionista porque ele mesmo acha que aquilo não está atendendo a necessidade dele. Ele começa a sentir fraco, tremor, não dorme, irritado dentro de casa, querendo matar pai, mãe, esposa, filhos. E aí chega para a gente e diz, doutora, eu não estou aguentando mais não. Eu estou nessa dieta aqui, perdi peso, estou bem, mas eu não tenho mais saúde. E aí, onde é que está a nutrição? Né? Então, hoje em dia, infelizmente, isso acontece. Jejum intermitente deve ser feito. Inclusive, tem estudos comprovando a dieta low carb com jejum intermitente. Mas, para isso, esse organismo tem que ser preparado. Ele tem que ser adaptado, porque o que é que a gente faz? A gente retira, não retira todo, a gente diminui o nível de carboidrato da dieta, a gente aumenta a gordura de boa qualidade, a gente aumenta um pouco a proteína, tudo de forma calculada e balanceado, e a gente trabalha com o jejum intermitente. Eu geralmente faço 16 horas, porque é o que os estudos mostram que tem excelentes resultados. E aí você vai adaptar o seu organismo, ao invés de utilizar o carboidrato como fonte de energia, que é o que geralmente a maioria da população utiliza, utilizar a gordura que você tem como reserva, como fonte de energia. E com isso, o ponto-chave é a insulina. Você vai trabalhar em cima de alimentos de baixo índice glicêmico, de baixo índice insulinêmico, e aí você vai conseguir modular esse paciente, melhorando síndrome metabólica, que é hipertensão, gordura visceral, né, acumulada, diabetes. Então você vai dar uma melhorada no quadro geral desse paciente, mas precisa ser feito com um profissional de responsabilidade. E falo e repito, nutricionista. Não é qualquer profissional que pode tratar de dieta. Dieta é com nutricionista, assim como coração é para o cardiologista, a parte endócrina é com o endocrinologista, né? E por aí vamos às especialidades. Ô, doutora, a senhora falou na história da batata doce, né? Das raízes que são uma das fontes de alimentação do paraibano. Qual a importância da batata doce na alimentação? Então, essas raízes, que é o que a gente tem, que o pessoal do Sudeste não tinha hábito de consumir, né? E hoje eles estão levando para eles isso, porque é uma alimentação consistente e aquela alimentação que fornece realmente energia, porque as raízes são fontes de carboidrato e o carboidrato é fonte de energia. E aí a gente tem a diferença do carboidrato, que é um carboidrato de alta absorção e um carboidrato de absorção lenta. Então as raízes, elas ficam mais em um carboidrato de absorção lento. Então você não vai gerar um pico de glicose e um pico de insulina nesse corpo. Porque quando a gente consome um carboidrato de absorção rápida, você tem um pico de glicose e um pico de insulina. Consequentemente, aumento de gordura visceral, aumento da gordura abdominal e síndrome metabólica. Tem algum alimento que evite essa síndrome metabólica e essa história da gordura visceral? Não um alimento, mas sim um conjunto de atitudes, né? Mudança de hábito, introduzir uma atividade física que também deve ser orientada e específica para você. Hoje, Lília, a gente está na era do individual. Individualidade bioquímica. Isso é que ninguém está respeitando. Ninguém é igual a ninguém. Tá? Se eu, por exemplo, se eu consumir uma melancia à noite, eu praticamente não vou conseguir digerir. Eu vou ficar a noite toda empachada, arrotando, passando muito mal. E tem pessoas que comem e dormem. Comem uma melancia inteira, se brincar, dorme e não sente nada. Então, qual o problema disso aí? É meu. Eu tenho um problema com a melancia. Ela deve ter algum composto que comigo não funciona.
Então, isso significa o quê? Individualidade bioquímica. E eu tenho que respeitar. Não adianta o nutricionista passar para mim uma melancia para eu comer à noite, porque eu não vou dormir. Eu vou passar super mal, consequentemente eu não vou dormir, vou passar a noite em claro, vou ficar com insônia e no outro dia eu vou amanhecer péssima, sem energia, mal-humorada, e isso não vai me fazer bem. Então não existe um alimento ou aquele alimento que vai fazer bem ou mal. Existe um conjunto de atitudes, um conjunto de medidas que a gente deve tomar e seguir para que você esteja sempre bem. Doutora, existe um ditado popular que diz, né, que o café da manhã, você toma o café da manhã como um rei, almoça como um príncipe, eu acho, e janta como um plebeu. Isso funciona? Isso, então, porque isso aí já é bem um ditado bem antigo, né? Bem antigo. Mas por quê? Porque quando você acorda pela manhã, é a hora que você precisa de energia, né? Porque você passou um longo período dormindo, e aí você precisa de toda a energia. Então, é a hora quando você vai repor o que você não teve durante a noite. Quando você vai almoçar, você já deve começar a modular e moderar um pouco essa sua refeição. Essa questão de você jantar como um plebeu, porque se você for jantar à noite, o seu organismo ele já está se preparando para trabalhar para ele, porque ele já trabalhou demais para você. Ele passou o dia inteiro lhe fornecendo energia para que você pudesse exercer suas atividades. E à noite ele precisa se recompor, ele precisa formar hormônios, precisa restaurar, precisa se restabelecer para que no outro dia você esteja novamente pronta para exercer suas atividades. Então, se você comer muito, você não vai ter esse tempo para a digestão, você vai dificultar a digestão, ele vai estar mais lento, porque ele já está se preparando para entrar em repouso. Então, por isso que esse ditado, ele realmente funciona. Mas até para você também tomar hoje esse café da manhã, tem que saber fazer escolhas certas. Quais são os alimentos que você aconselha para um bom café da manhã? Então, para um bom café da manhã, as proteínas, né? Então você pode estar utilizando ovo, frango, atum, tá? Gosto também das raízes, como inhame, batata doce, macaxeira. Sempre gosto de fazer um shotzinho, para mim é perfeito, restaurador. Uma aguinha com limão, gengibre, antes de iniciar a refeição, para estimular essa digestão. Gosto de trabalhar com alguns superfoods, alguns superalimentos, como clorela, espirulina, que são alimentos que restauram o organismo e a gente não tem muito hábito de consumir, por exemplo, fazer suco de vegetais. Se bem que o suco verde virou moda, mas não é todo mundo que consome, então eu gosto sempre de fazer isso. Gosto também de trabalhar com frutas, mas eu prefiro as frutas de baixo índice glicêmico, que vai ter menos impacto nessa glicemia, na insulina, e não vai fazer você causar tanto acúmulo de gordura na região visceral. E o que você aconselha para fazer uns lanchinhos entre as refeições? Nozes, castanhas, amêndoas, abacate, coco. Esses são lanchinhos perfeitos. Modula a glicemia, não altera, não dá picos de glicose, picos de insulina, mantém você bem alimentada e vai lhe fornecer energia para que você se mantenha bem o dia inteiro. E tem uma quantidade para esses? Isso aí é bem individualizado. Sim. Isso é bem assim, a quantidade atende de acordo com a sua necessidade. Tem pessoas que nem lancham. Antigamente a gente sempre ficava pedindo para lanchar de 3 em 3 horas. E até hoje eu ainda faço isso, dependendo do paciente. Tem paciente que ele só move bem, ele só anda bem se ele tiver essa parada para reabastecer. E tem pacientes que não sentem necessidade nenhuma e não tem nenhuma alteração a nível de metabolismo, a nível de reservas orgânicas, de organismo. Então, não tem para que você estar forçando ele a estar comendo de 3 em 3 horas. Isso vai muito de cada pessoa, como eu falo desde o começo, é a individualidade. Cada pessoa deve ser avaliada de forma única e deve ser prescrita uma alimentação de forma única. Ô Cláudia, você falou no suco verde, né? Eu fiquei bem interessada. Esse suco verde, assim, ele é recomendado para todas as pessoas, de todas as idades, ou tem alguma restrição? Então, dentro da nutrição não existe essa palavra recomendado para todas as pessoas. A gente sempre trabalha com a questão do individual, né? Então, por exemplo, pessoas que têm distúrbio de tireoide, ela não dá para tomar o suco com couve, com esses verdes todo dia, porque eles alteram a tireoide. Então, assim, tem a técnica de você dar uma fervura para inativar uma enzima
que altera, que compete com essa tireoide. Você não deve utilizar todo dia, vamos fazer rodízio. Então, nada deve ser todo dia nem para sempre. Na nutrição isso não existe. Tudo deve ser modificado de acordo com a sua necessidade. Vai ter período na sua vida que você é atleta. Vai ter período na sua vida que você cansou de ser atleta, que você passa a ser apenas um praticante de atividade física. Então, eu não posso ter a mesma conduta hoje com esse indivíduo de quando ele era um atleta. Então, tudo na nutrição é assim. A gente tem que trabalhar pelo dia. Tipo, o que é que você hoje... Então, assim, eu gosto muito de rodiziar. O suco verde todo dia? Não. Porque você precisa de outros antioxidantes. Então, você precisa dos sucos vermelhos, você precisa dos sucos amarelos, você precisa de frutas também de outras cores. Agora, sempre respeitando qual é o melhor tipo de fruta, qual o tipo de fruta que eu posso. Hoje em dia, o que a gente tem bastante são as alergias e intolerâncias alimentares. Muito. Por isso, essa questão que você me abordou no início, do glúten, da lactose. Tá? Então, assim, isso hoje, quem levou isso até levar uma dieta de moda, são as intolerâncias. Mas por que as intolerâncias? Pelo erro alimentar. A má alimentação, ela vai levando a um aumento da permeabilidade do intestino, vai alterando o intestino, e esse intestino, ele é uma porta aberta para alergias e intolerâncias. Então, hoje a gente consegue ver muitos casos de intolerâncias alimentares e a própria alergia. Então, é muito comum você, conversando com um amigo, e ele dizer, eu não posso usar lactose. Tá? Mas também é uma informação muito errada como ela é difundida. Porque a lactose é o carboidrato do leite. E as pessoas, muitas vezes, têm alergia à proteína e continuam consumindo leite porque ele não tem lactose. Cláudia, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço profundamente. Gente, no próximo bloco, a nossa conversa é com a professora Mônica Paletó, que vai falar sobre envelhecimento. É daqui a pouco. Fique ligado. Olá, estamos de volta com Correio Estilo. E nós estamos recebendo, nesse segundo bloco, a professora Mônica Paletó. Mestre em Educação, ela é doutora em Psicologia e professora do curso de Psicopedagogia da Universidade Federal da Paraíba. A professora Mônica desenvolve um trabalho sobre envelhecimento. O assunto deve ser trazido à discussão por se observar, nos últimos anos, o crescimento do número de idosos no Brasil. E, em termos proporcionais, João Pessoa é a terceira cidade do país com maior número de idosos. Mônica, é um prazer você estar aqui com a gente. Estou muito feliz em lhe receber nesse programa de estreia. E eu queria saber de você, quais as descobertas que a senhora tem feito com esse trabalho sobre envelhecimento? Boa noite, Lília. Boa noite a todos os telespectadores. É uma enorme honra e prazer estar aqui com você no programa de estreia, o Correio Estilo, né, com Lília Moraes. E eu tenho certeza que já é sucesso, Lília. Obrigada. Este programa e virá a brilhantar ainda mais a programação da RCTV da web. Então, Lília, nós realizamos uma pesquisa a respeito do envelhecimento. Eu sou coordenadora do grupo de estudo Aspectos Psicológicos e Sociais da Aprendizagem na UFPB, né, o GEPAPSA, e tenho realizado pesquisa a respeito do estresse e cognição. Tá? Mas antes de falar especificamente da nossa pesquisa, eu gostaria de dizer que esse tema envelhecimento, ele precisa ser estudado por todas as áreas e principalmente compreendido em nossa sociedade. Eu costumo dizer aos meus alunos que eu prefiro usar o termo velho. Por que velho? Porque nós temos aqui no Ocidente uma concepção negativa do que é ser velho. E aí eu busco com eles assim, vamos evitar usar a palavra idoso. Idoso é um termo social, né, criado para denominar aquelas pessoas a partir dos 60 anos nos países em desenvolvimento e dos 65 nos países desenvolvidos. Contudo, nós aqui temos essa percepção de ser velho como algo ruim. E aí quebrando, desconstruindo essa percepção do ser velho como algo negativo,
e tentar construir uma nova concepção. Ora, se nós estamos envelhecendo, é muito bom, é sinal de que nós estamos vivendo. Tá? Então, precisamos, a partir das crianças, dos jovens, ter essa visão do envelhecimento como algo bom. Tá? Então, desconstruindo essa questão do ser velho, me permita, é assim que eu vou utilizar aqui na maioria das vezes essa denominação. Então, para trabalharmos a questão do envelhecimento, é preciso que nós tenhamos em mente vários aspectos: o fisiológico, o psicológico e o social. O fisiológico, nós vamos ver muito dessa preocupação na mídia. Por exemplo, a questão da estética. Tá? Então, cada dia mais surgem novos e novos produtos no sentido de minimizar os efeitos do envelhecimento, de retardar esses efeitos. E além também de medicamentos, e como nós pudemos ver anteriormente, também a questão nutricional, extremamente importante para que a gente possa envelhecer bem, assim também como os exercícios físicos. Sim. Temos também o aspecto psicológico. Para que nós possamos envelhecer bem, envelhecer com saúde, envelhecer com felicidade, nós precisamos construir isso ao longo da nossa vida. Então, nós seremos velhos felizes ao sermos adultos felizes, jovens felizes, crianças felizes. Essa concepção é uma construção, é algo progressivo. Se eu costumo muito ouvir a seguinte frase: ah, mas olha, o meu avô é tão teimoso. Olha, pense num velho teimoso. Tá, mas será que ele não era teimoso antes? Será que ele não foi um jovem teimoso? Só que quando o jovem ele é teimoso, nós dizemos que ele é persistente. Né? O adulto, quando é teimoso, da mesma forma, porque ele busca os seus ideais. O velho é teimoso. Tá? Na verdade, o velho ele está querendo manter a sua autonomia, manter o seu papel no seu núcleo familiar, na sociedade, a sua independência. Ora, se eu fui um jovem, um adulto que gostava de passear, gostava de me arrumar, gostava de ir à praia, porque obrigatoriamente ao me tornar velho, velha, eu irei deixar de gostar disso. Então, psicologicamente falando, emocionalmente falando, nós precisamos entender que aquele idoso que está ao nosso lado, ele precisa manter o seu papel, o seu status quo dentro da sociedade, se sentir produtivo. E essa produção não é apenas a questão de estar no mercado de trabalho, mas o seu papel dentro da família. Mônica, será que é por isso que muita gente diz que tem uma idade menor? Sim, sim. Eu até... Mente a idade às vezes? Isso. Eu até... assim, a gente tem um grande problema, principalmente nós mulheres, quando nos perguntam, vamos preencher uma ficha e tem lá, data de nascimento. Aí você fica, caramba, eu vou precisar colocar isso mesmo, né? Não, eu não coloco. Tá? Porque é essa necessidade de lutar contra este envelhecimento. Né? Então, eu preciso de algumas fugas para não me aperceber envelhecendo. E aí, eu omito ou eu modifico um pouquinho essa questão da idade. É inerente, né? Isso muitas vezes acontece. O meu pai, por exemplo, ele tem 82 anos, vai fazer 83, mas ele não se considera velho. A partir dos 80, ele diz assim, eu estou começando a ficar idoso. Por quê? Porque na concepção dele, velho é aquele que já não tem mais força para nada, já não tem mais energia, já não tem, muitas vezes, mais serventia. Mas essa concepção é só no Brasil ou nos outros países também? Não, o Ocidente, ele, diferentemente do Oriente, ele tem essa grande preocupação com o envelhecimento,
no sentido de muitas vezes negá-lo. No Brasil, isso é muito forte, não é? Isso assim, é muito presente. Até porque, culturalmente, nós não estimulamos as nossas crianças e os nossos jovens para agir diferente, para pensar diferente, né? Nós vamos dando o mesmo tipo de educação. Por isso que eu digo que nós precisamos reconstruir essa cultura. Já o Oriente, diferentemente, eles valorizam o fato de se estar velho, né? Eles têm respeito pelos mais velhos. No Brasil é muito comum, por exemplo, você andar de ônibus e chega lá, tem um jovem, uma pessoa mais jovem sentada naquele assento que é disponibilizado para ele. E a pessoa lhe dá um sono, porque geralmente dormem, né? Fecham os olhos e fazem de conta que não estão vendo aquela pessoa que ali está. Isso é uma questão, pessoal, de educação. E educação, a gente precisa se preocupar com ela na família. Então, a família precisa trazer para a sua discussão, trazer para o seu lar as questões de valores, valores éticos, valores morais, e o respeito aos mais velhos precisa ser retomado com urgência, né? Não só os mais velhos que já são idosos, mas aos mais velhos, os pais, aos mais velhos, os professores, né? Então, o jovem precisa resgatar esse sentido de respeito que, infelizmente, tem sido visto aí em nossa sociedade. Mônica, eu estou vendo aqui que em 2050, né, nós vamos ter mais velhos do que jovens, né, do que crianças. Então, essa cultura aí, essa modificação tem que ser urgente, né? Urgente. Essa nova educação às nossas crianças. Urgente. E assim, as áreas de conhecimento, a exemplo da psicopedagogia, de onde eu sou professora, eu tenho colocado muito isso. Por quê? Porque a cognição, ela vai durar toda a vida. Me perguntam, professora, mas a pessoa se torna menos inteligente, desculpa, à medida que envelhece? De forma alguma. A inteligência, ela é mantida ou até melhorada. Por quê? Porque as experiências na vida, elas fazem com que você aprenda a ter novas formas de lidar com aquilo que vai sendo apresentado. A questão da memória é que acaba por motivos fisiológicos, tais como os neurônios, né, que vão sofrendo perdas ao longo da vida. Então, isso vai afetar a memória de curto prazo, a memória de trabalho, e essa memória, ela, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você toma café com o seu avô, com sua avó, e daqui a pouco, meia hora depois, pode dizer assim para você: mas como você me maltrata? Por que você não me deu café ainda? E você dizer: mas como assim? Só acabou de tomar café, a senhora acabou de tomar café. Mas é porque esta informação, ela não conseguiu ser retida, né, na memória daquela pessoa. Ao contrário da memória de longo prazo, que são aqueles fatos da vida que aconteceram há 30, 40, 50 anos, e ela lembra de tudo, dos mínimos detalhes. Ela lembra da hora, ela lembra do local, ela lembra das pessoas. Por quê? Porque aquele acontecimento já ficou gravado na memória. E eu falo isso, não estou falando de pessoas que sofram de Alzheimer ou de alguma demência, não. É um processo natural do envelhecimento que pode causar, sim, perdas nessa memória de curto prazo. Tá? E aí a gente trabalhou na pesquisa a questão da cognição e do estresse. E nós vimos que houve pouca variação com relação à variável sexo, homens e mulheres. E muito importante assim, nós observamos que o estresse, ele está presente, mais de 50% se identifica com os sintomas de estresse, mas mais importante é que o aspecto do enfrentamento que ele vem desenvolvendo ao longo da vida auxilia nesses momentos de estresse. Então, ele aprende a lidar com aqueles fatores estressantes e a minimizá-los, né? Minimizá-los. Professora, nesse caso, a família toda tem que estar junto com esse idoso?
a família sempre tem que estar junto, né? Então, junto, necessariamente, a gente não quer dizer fisicamente, porque muitas vezes aquela pessoa idosa, ela está dentro de casa e não é vista, não é percebida, não é acarinhada, né? E, por vezes, ela mora em outro local e ela recebe toda a atenção. Então, estar junto é amar, é cuidar, é dar atenção, é dizer sempre, você é importante para mim e demonstrar isso. É cuidar da saúde daquela pessoa, é acompanhá-lo sempre que ele precise, né? Então, conversar, gente, conversar com aquela pessoa que tem tanto a dizer a você, tem tantas experiências. Ah, mas é tão repetitivo, vovô sempre repete as mesmas histórias. Deixa que ele repita. Isso é bom, isso faz com que ele se sinta feliz. Ele está sempre revivendo aquelas passagens da vida e procure aprender com elas. Com certeza você vai usufruir de momentos maravilhosos ao dedicar o seu tempo àquela pessoa que você tem na sua casa. O que a gente observa hoje é também que essas pessoas mais velhas, né, elas estão no mercado de trabalho. Sim. E teve um filme recentemente, Senhor Estagiário, que ele falava disso. E como eles aprenderam com aquele senhor estagiário, né? Como é que você vê essa questão da pessoa idosa no mercado? Eu penso que é maravilhoso, é uma das mudanças que vem ocorrendo, não é, nas sociedades em geral, porque a pessoa mais velha, ela tem a experiência, gente. A experiência traz o quê? Aprendizado, né? Então, toda aquela ansiedade que o jovem tem de buscar aprender, de buscar como fazer, o velho, ele já adquiriu, né? Ele já tem aquele conhecimento. E daí é preciso que se aproveite, que o mercado comece a aproveitar este conhecimento dessas pessoas. O filme é muito interessante, o Senhor Estagiário demonstra bem isso, como ele, a partir das aprendizagens dele ao longo da vida, do relacionamento, né, de integração com o grupo, ele consegue modificar tantas vidas, né, isso, com exatamente. As atitudes dele. Nos Estados Unidos é muito comum as empresas contratarem pessoas mais velhas, justamente por isso. Eles identificam que elas são mais responsáveis, que elas são mais presentes, que elas são mais pontuais, né? Então, eles estão começando muito nesse mercado a valorizar as pessoas mais velhas. E no Brasil também tem aumentado estatisticamente essa presença dos mais velhos. Até porque nós estamos nos aposentando mais tarde. Então, se for possível, eu continuarei trabalhando até onde eu tiver saúde e disponibilidade para fazê-lo. Por quê? Porque o trabalho, ele é bom, ele faz com que nós nos sintamos, assim, que a gente possa se sentir produzindo, que a gente possa se sentir útil, não é? Então, a questão da aposentadoria, muitas vezes também tem esse cunho negativo. Ah, vai ser aposentado, não vai fazer mais nada, não serve mais de nada, né? A rotina da família, ela modifica quando a pessoa se aposenta. E aí, quanto mais ela puder estar no mercado de trabalho, melhor vai ser para ela também, né? Aí, eu falando de aposentadoria, recordo de outra situação, que hoje nós temos muitas famílias que estão vivendo do dinheiro dessas pessoas, não é? Muitas vezes os filhos saem de casa, mas por problemas diversos, ou se separam, ou ficam desempregadas e retornam para a casa dos pais e passam a viver da aposentadoria desses pais. Tá? Então, assim, é preciso também que se tenha um olhar atento para isso. Outro aspecto que precisa ser visto, apesar de nós termos o Estatuto do Idoso, temos toda uma rede de proteção legal ao idoso hoje, a violência contra o idoso ainda está muito presente, né? Isso precisa ser combatido, isso precisa ser refletido, precisa ser discutido em nossa sociedade, porque aquele ser é um ser que está necessitando da nossa atenção, do nosso carinho, né? E não da nossa agressão. Mônica, muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
E nós vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco para falar sobre moda e da São Paulo Fashion Week, que já está se aproximando. Não saia daí, a gente volta num instante. E a gente volta falando sobre moda. A São Paulo Fashion Week já está se preparando para a sua segunda edição do ano. E é claro que a gente vai estar lá acompanhando tudo bem pertinho para trazer as novidades da moda para vocês. A São Paulo Fashion Week, em março, teve como uma de suas inspirações o Nordeste brasileiro. A estilista Isabela Capeto foi quem destacou a beleza e as cores do Nordeste. E por falar em Isabela Capeto, ela e o design Marne Carminati desbravaram a região do Cariri cearense, investigando a cultura local, para a execução de 2 projetos, iconografia e identidade do Cariri cearense. A pesquisa deles resultou em uma publicação e um filme que tiveram como temas as heranças natural, arquitetônica, religiosa e artesanal. A gente separou um trechinho do filme para você conhecer esse belíssimo trabalho. Confira. Natureza exuberante, de vales, serras e chapada. Cidades históricas, cultura, tradição e também industrialização. Terra de identidades plurais, registros e significados de autêntica brasilidade. Assim é o Cariri, oásis do sertão. A pesquisa iconográfica que apresentamos aqui foi realizada a partir de uma imersão no universo do Sertão do Cariri, localizado no estado do Ceará e conhecido como Cariri cearense. Lá, registramos imagens sobre o homem, a natureza, a cultura e a terra. E este material riquíssimo servirá como base para o desenvolvimento de cores, formas e texturas, na elaboração de produtos como referências da identidade local. Embarcamos em uma viagem ao passado e ao presente, numa das regiões mais exuberantes do Brasil, em que as diversas formas de cultura preservam manifestações advindas das etnias indígenas, ibéricas e africanas. Investigamos a importância do território para a formação da cultura e descobrimos o lugar onde a memória da terra se encontra preservada. O Geoparque Araripe
primeiro geoparque do continente americano, que se expande por 6 municípios cearenses: Missão Velha, Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Nova Olinda e Santana do Cariri. Estes sítios arqueológicos são considerados um laboratório a céu aberto, pois preservam fósseis de insetos, plantas, répteis voadores, peixes, tartarugas e lagartos de mais de 120 milhões de anos. Os segredos da vida na Terra estão nas entranhas da Chapada do Araripe. Buscamos ainda esquadrinhar a exuberância da cultura popular, da natureza e da religião. Conferimos a arquitetura das igrejas barrocas, cujo valor histórico é indiscutível, e dos casarios com fachadas geométricas e cores singelas. O grande polo do Cariri, sem dúvida, foi um ponto de confluência de culturas, que culminou com o encontro dos caminhos da colonização brasileira. O Cariri deste século é também reconhecido pela herança religiosa, que compreende 4 romarias anuais na cidade de Juazeiro do Norte. Lá, milhares de romeiros pagam suas promessas a Padre Cícero, o sacerdote que se tornou o santo do Nordeste, o santo sem altar, entronizado na casa dos devotos e cuja estátua, do alto da colina do Horto, abençoa o Vale do Cariri. Agora vamos falar sobre dicas de moda. A gente sabe que toda mulher precisa de muita roupa no armário. Quando chega o período de promoções, a necessidade quase se transforma em obsessão. Vamos combinar que renovar o guarda-roupa é sempre bom demais, mas é preciso ter calma. Para evitar compras erradas incentivadas pela ansiedade de aproveitar os descontos variados, resolvemos listar algumas dicas básicas para quem deseja gastar seu rico dinheirinho com responsabilidade. Escolha sempre peças básicas: uma camisa branca, um blazer preto, um cardigan de listras nas cores preto e branco. Dê sempre preferência às peças de linhas mais clássicas, pois elas serão usadas por muito mais tempo. No caso de roupas de modinha, o investimento deve ser mais controlado, já que elas têm vida curta. Você também pode vestir em roupas de tecidos diferenciados, mas que combinem entre si. A composição de looks com peças em tecidos de texturas diferentes funciona. Por exemplo, combinar uma peça de algodão com outra em seda ou cetim fica super descolado. No caso dos sapatos, a dica é apostar no escarpin ou no pipitui, que podem ser preto e branco ou colorido, com detalhes. Um calçado com essas características tem o poder de dar um up em qualquer visual, mesmo que seja apenas um velho jeans de todo dia ou aquela t-shirt surrada. Agora os acessórios. Eles não poderiam ficar de fora, não é mesmo? Investir em peças bem acabadas, respeitando sempre o tamanho que você gosta de usar, pode ser uma boa saída para animar aquela roupa que já foi usada 1 milhão de vezes. E para você que gosta de colorir o seu ambiente, aqui vão algumas dicas das cores que você coloca na sua parede. Ambiente colorido deixa a vida mais alegre. O amarelo, por exemplo, pretende estimular a comunicação e as atividades mentais. É indicado para cozinhas porque favorece reuniões familiares. A cor laranja é ideal para salas de estudos, de reuniões ou locais onde a família se encontra para conversar, como sala e cozinha. É aconselhável também para quartos de crianças. O branco é ótimo para qualquer ambiente, principalmente cozinhas e banheiros. Porém, numa casa onde paredes, móveis e tapetes estejam 100% brancos, o resultado pode ficar hostil ou frio. O verde é indicado para todos os ambientes,
No banheiro, em especial, é aconselhável ter toalhas, plantas ou detalhes de acabamento em verde vivo, pois é ali que se purifica o corpo e se renova as energias. Azul. Nos tons suaves, ele acalma a energia dos quartos de crianças e adultos hiperativos. É ideal também para banheiros e lavabos. O lilás. Não é aconselhável pintar o ambiente inteiro de lilás forte, pois ele tem o dom da dispersão. O melhor é diluir a cor com branco, até chegar a um tom quase azulado. Ele é ideal para locais de meditação e quartos de quem está convalescendo. Já o preto, em paredes ou pisos, pode tornar o ambiente escuro, opressivo e deprimente. Por isso a cor é indicada apenas para objetos ou detalhes em acabamento. E a nossa primeira edição do Correio Estilo fica por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira com muito mais novidades para você. Nosso endereço você já sabe, é o portalcorreio.com.br/RCTV. Até a próxima semana.